Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast sobre resíduos do jornal Água e Ambiente. Este nosso podcast será dedicado aos novos valores de contrapartida. Era uma brincadeira. Neste mês de novembro temos estado a analisar mitos e ideias feitas nos nossos setores. Começámos pela energia, depois passámos à água e chegámos agora à vez dos resíduos e aqui estamos nós para tratar das ideias feitas e dos mitos no setor dos resíduos. Os mitos e as ideias feitas servem muitas vezes para assegurar que o estado das coisas permanece e são, muitas vezes, um obstáculo à identificação de soluções para os problemas e na concretização de desafios. Combatê-los tem sido também missão das inúmeras iniciativas do Jornal Água e Ambiente. Hoje o nosso podcast é dedicado precisamente a descascar alguns mitos e ideias feitas do setor dos resíduos. Um bom prelúdio para o 18º Fórum Resíduos, que acontece nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, no âmbito da Semana de Ambiente. E para fazê-lo, temos connosco, desde logo, a nossa convidada, Marta Neves, a quem agradeço muito a sua presença, tê-la por cá. Marta Neves é CEO da Valor Sul e faz parte também da Comissão Executiva da EGF. E como habitualmente também, a nossa equipa de residentes, o João Pedro Rodrigues, CEO da GIB Engineering, e Paulo Praça, Presidente da ESGRA. E, sem mais delongas, vamos aos mitos e ideias feitas do setor dos resíduos. E o primeiro é a incineração. A incineração é inimiga da reciclagem? E há aqui duas questões que eu gostaria de vos ouvir. Há razões substanciais para se entender que a incineração é de facto prejudica a reciclagem, por um lado. Essa era uma questão. E outra, compromete a incineração o aproveitamento, a recuperação de recursos? Começava pelo João Pedro Rodrigues. Muito bem. Bem-vinda, Marta. Do ponto de vista, eu acho que este é de facto um mito mesmo, enfim, muito mito. Desde já expresso a minha opinião, toda a gente sabe também o meu passado, portanto é relativamente fácil perceber a minha opinião, mas de qualquer forma, tentando ir à base da origem do mito, o mito estará provavelmente centrado na circunstância que, sendo um processo de valoração energética, naturalmente que necessita de poder calorífico para que o processo decorra em condições normais e, portanto, havia no passado, principalmente no início, quando o projeto arrancou, essa ideia que haveria uma tentação de procurar suprimir, ou melhor, não ter muitos esforços na separação seletiva de materiais como papel cartão e plásticos que naturalmente contribuem para essas mesmas calorias que são depois objeto de valorização nos processos de incineração. A verdade, isto é talvez a origem desse mesmo mito, a verdade é que tem demonstrado que não é assim, ou seja, não de todo. Quando nós olhamos, enfim, desde já a nível europeu, os dados do Eurostat permitem francamente demonstrar que todos os países que têm maiores taxas de reciclagem, a preparação por utilização de reciclagem, são simultaneamente os mesmos países com maior proporção de moderação energética e que aqueles que têm menores taxas de preparação para reutilização e reciclagem não têm mais incineração, mas sim mais aterro. Ou seja, o que a conclusão leva a concluir, de facto, a incineração, em cima de tudo, a valoração energética, é, em cima de tudo, um substituto àquilo que é a deposição e aterro. O que faz, penso eu, todo sentido. E se na Europa é assim, julgo que em Portugal também o é. Portanto, isso a Marta falará certamente com mais detalhe, mas penso que nos 25 anos, 30 anos que já passaram, quer a Lipor, quer a Valor Sul, são testemunhas que esses dois processos que são, digamos, coração, ou talvez as infraestruturas principais do seu sistema de tratamento de resíduos, não objetaram, pelo contrário, permitiram certamente ser uma base excelente a partir da qual os municípios servidos por esses sistemas puderam implementar os seus sistemas de recolha seletiva e não é, porventura, se calhar por acaso, que encontramos nessas das áreas metropolitanas, é certo, mas encontramos talvez dos municípios com maiores sistemas ou maior evolução em termos de sistemas de recolha seletiva, nomeadamente em termos de número de habitantes servidos por porta a porta. Paulo, e a recuperação dos recursos, que é uma questão fundamental quando se pensa em incineração, poderia-se pensar que a incineração não contribui para a recuperação de recursos que são necessários e temos de ter presente que precisamos de fazer a economia circular. Sim, uma saudação a todos, em particular à Marta Neves, hoje convidada, uma pessoa colega e amiga que muito estimamos no setor dos resíduos.
Ok. Assim, as soluções têm que ser todas elas complementares, não é? Quando eu penso a partir de um local onde eu trabalho, de um sistema de baixa densidade, que tem vindo a promover a recolha seletiva, e o que nos é pedido é que cada vez seja maior a recolha seletiva e uma recolha seletiva de qualidade, até com novas especificações técnicas que vão entrar em vigor, isso leva a uma reciclagem de qualidade. Ora, uma reciclagem de qualidade leva a refugos, a rejeitados. E, portanto, nós não temos outra alternativa para esses rejeitados, para essa fração resto, que não seja aterro sanitário e valorização energética. E daí que há muito que defendemos que, se é necessário aumentar a capacidade instalada dos aterros sanitários, o diagnóstico em Portugal é conhecido de todos, e ao mesmo tempo é necessário incrementar a incineração, para dar resposta a uma fração que não tem reciclabilidade. E, portanto, nós não podemos descurar a incineração como uma solução dentro das várias soluções para o tratamento e valorização de resíduos. Eu julgo que longe vão os tempos dos receios que existiam, a experiência de 30 anos assim o demonstram, a monitorização que é feita, etc. E devemos também pensar que os incineradores, não é bem, eu não lido com nenhum, portanto não tenho grande experiência, mas consigo olhar aos números e quando nos dizem que os que temos têm 30 anos e terão em 35 anos, salvo erro, em 2035, não é? Sim. Portanto, nós temos que pensar que as próprias unidades que existem também carecem de ser vistas com atenção. Eu, se a memória não me atraiçoa, nós estimamos, ainda há pouco tempo, que precisaríamos em Portugal qualquer coisa como 800 mil toneladas de capacidade para valorizar esses resíduos. E, portanto, eu acho que temos que olhar para isto com pragmatismo e sem nenhum problema. Já agora, a terminar esta primeira intervenção, registro de forma positiva as últimas declarações no Governo, no sentido de admitir a incineração e não a excluir. Sim, senhor. Acredito que alinho muito por esta intervenção do Paulo. Tem a experiência da incineração na EGF, vê como um complemento e como uma ferramenta de gestão dos resíduos. Bem, antes de mais, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Ainda por cima, então, prestigiada companhia. Muito bom estar aqui com os meus colegas João Pedro e o Paulo Praça. Sem dúvida, até agora, identifico-me com tudo o que acabou de ser dito. Complementando um pouco o que se referiu, realmente o que nós olhamos, eu acho que aqui a parte importante é olhar para a experiência, para o que existe no terreno e que temos a Central de Valorização Energética da Valor Sul tem já há mais de 25 anos, portanto é uma central que demonstrou que do ponto de vista ambiental não tem nenhuma questão. Temos controlos ambientais apertadíssimos, que são feitos anualmente, que são divulgados, são públicos, estão no nosso site. Temos uma comissão de acompanhamento da nossa central, e, como se disse, a incineração é complementar e essencial para adequado desvio de aterro da meta de posição de aterro. E é assim que ela deve ser olhada. Ela, no fundo, é a forma de tratar a fração resto que não conseguimos tratar. E o que é que demonstra a Valor Sul? Nós temos crescimentos, e tivemos crescimentos até agora de 48% da recolha seletiva, portanto não paramos de investir na recolha seletiva, continuamos a aumentar estes números. Este ano o número de retomas da Valor Sul é dos mais altos de sempre. No entanto, a parte de deposição em aterro, nós nos anos em que não temos paragens programadas da central, depositamos menos de 2% em aterro. E olhamos para os países da Europa, como o João Pedro referiu, como por exemplo a Alemanha, que cumpre já a meta da reciclagem, tem uma taxa de 68%, no entanto, incinera 31%. Portanto, há sem dúvida um papel absolutamente essencial da incineração no tratamento da fração resto, no tratamento do que não é reciclável. E assistimos a isso, quer na Valor Sul, quer na Lipor, com dados concretos que são possíveis de acompanhar.
Maranhão, e o que é que diz àqueles que entendem que a incineração deveria ser utilizada só em último recurso, digamos assim? Eu diria que devíamos olhar para a nossa atual taxa de deposição de aterro. A nossa atual taxa de deposição de aterro, publicada agora do RARU da APA, são 59%. Imaginar que nós conseguimos, em 3 anos, conquistar um caminho que até agora não conseguimos e continuarmos a depositar estes valores em aterro, isso é que eu acho que é o erro de raciocínio. Nós temos que trabalhar para a taxa de deposição de aterro e o que os números evidenciam é que a única maneira de alcançá-la é através de incineração. Obviamente existem outro tipo de tecnologias que têm sido discutidas, gaseificação, etc., mas a verdade é que para a dimensão e volume de resíduos que estamos a falar, o que tem dado provas é, sem dúvida, a valorização energética. Portanto, tenho uma grande dificuldade em imaginar como é que, de repente, em 3 anos conseguimos... E mesmo que o fizéssemos, também queria deixar esse ponto claro, mesmo que nós alcançássemos em 2030 a meta que temos de 60% de PRR, sempre haverá uma fração resto que ultrapassa os 10% da deposição em aterro. Portanto, eu, de qualquer forma, cumprindo a meta de PRR, em 2030 não consigo cumprir a meta de desvio de aterro, porque a parte do que não é reciclável ultrapassa os 10%. Muito bem. Vamos avançar para o segundo mito, segunda ideia feita, aqui elencada. A indústria cimenteira vai resolver o problema da nossa fração resto. Esta é uma ideia com barbas, muito antiga, desde que o Jornal Ambiente organiza, e já são 27 anos, conferências, quase sempre se falou disto. Porque é que, quando se fala de fração resto, surgem sempre as cimenteiras como uma solução, que depois na prática não tem sido? Isso por um lado. E qual é que é o interesse das cimenteiras? Era sobre estes 2 tópicos que eu gostaria de vos ouvir falar. Muito bem, eu acho que é uma ideia com barbas e bigodes. De facto, eu diria, da minha experiência ainda, quando comecei a trabalhar na Valor Sul em 1995, logo na altura que tive como colega o engenheiro Inês de Sousa, que foi responsável de várias infraestruturas na Valor Sul e que até essa data era responsável pela central de compostagem de Beirolas e também pelo aterro sanitário de Val do Forno. E já no tempo da central de Beirolas, década de 80, havia de facto já a ideia de que um produto resultante, enfim, de um processo biológico de secagem podia de facto ser útil, consubstanciar uma fração resto passível de ser valorizado nas cimenteiras. O que verdadeiramente não se verificou. Porque a pergunta é, porquê é que aparece? Porque de facto é uma solução. Evidentemente que os processos de co-combustão em fornos de cimento são processos possíveis de serem utilizados para valorizar combustíveis derivados de resíduos que tenham a qualidade que de facto permita essa mesma alimentação. Portanto, porquê é que aparece? Porque sim, de facto podem ser utilizados em certas circunstâncias. O problema está, e agora, enfim, penso apenas só olhando para a minha experiência, aquilo que se passou das 2 ou 3 vezes que este assunto acabou por ser posto em cima da mesa e acabou por não avançar, tem muito a ver. A qualidade que é necessária é que, de facto, verifica sempre que, investindo aquilo que é necessário investir, nunca se chega, de facto, à qualidade que é exigível para poder entrar nesse tipo de solução. Não é que seja impossível, claro que não é impossível tecnicamente, nem na engenharia, com certeza aqueles que poderão sê-lo, podem, a determinada altura, numa lógica de custo-oportunidade, não ser talvez a decisão mais razoável. Eu diria... Sendo assim, voltando à questão inicial, porque é que as cimenteiras, nestas circunstâncias, aparecem ou surgem sempre como uma solução possível? Porque eu insisto, elas não podem ser de facto uma solução possível e admito até que, naquilo que falávamos há bocado, numa estratégia de valorização da fração resto, em certas circunstâncias e algumas frações de resíduos, podem de facto ter essa utilização. Não é possível espalhar, diria, unidades de produção de energia pelo país inteiro de uma forma indiscriminada. Claro que as centrais de cimento também não podem ser espalhadas, existem onde existem. É possível, de facto, penso eu, conceber uma estratégia que possa ter essa via como saída. Agora, o tema aqui está, insisto, é porque é que aparece? Aparece porque pode ser uma solução e, evidentemente, como todas as indústrias, a indústria de cimento também precisa certamente descarbonizar as suas emissões e, portanto, utilizar combustíveis derivados de resíduos para substituir os seus combustíveis será certamente uma boa prática,
aquilo que me parece é que quando se nos vamos focar nos resíduos urbanos, que é onde estamos, essencialmente, a nossa discussão, será sempre difícil, não diria impossível, mas será difícil como, de facto, e acho que a experiência o tem demonstrado, conseguir chegar a níveis de qualidade, seja em termos de umidade, seja em termos de cloro, que permitam, de facto, ser uma solução. Para, por exemplo, já quanto a resíduos de origem não urbana, porventura, será muito mais fácil que conseguir, de facto, utilizar essa mesma... Mas exigiria investimentos nos sistemas para preparar o material, esse material, de forma a ser utilizado pelas sementeiras. Isso sempre aconteceu, e a única questão, enfim, a única constatação que eu posso aqui efetuar, mais do ponto de vista histórico, é que é dito, é preciso chegar a um produto com estas características de granulometria. As empresas fazem esses investimentos. E depois chega-se ao produto e o produto continua a bater na porta. Pelo menos era assim, agora não sei como está. Ou seja, a altura tinha o produto que lá chegava tinha valor positivo ou valor negativo para os sistemas? Não, desde que cumprisse as especificações que eram definidas, tinha valor positivo. O problema é que dificilmente, ou diria, acho eu, não sei, penso que o ano passado já houve alguma produção de combustível derivado de resíduos, penso que o RARO já o demonstrou. Mas houve 2 ou 3 anos em que nada se verificou. E nada se verificou, porventura, por isso, porque não se conseguia chegar a uma qualidade que fosse, de facto, que gerasse essa valorização positiva. Muito bem. Paulo? Muito bem. Eu acho que o setor deve encontrar dentro do setor as soluções, sem excluir nenhuma forma que a indústria possa ajudar. Porque a indústria é a indústria, e a indústria tem as suas próprias lógicas. Isto faz-me recordar, aqui há 2 anos, houve uma enorme pressão a nível nacional relativamente aos bagaços de azeitona. E o país percebeu que não tinha solução para os bagaços de azeitona. E então andaram a bater à porta de aterros e outras entidades a ver se podiam resolver o problema. Conclusão, não podiam de forma alguma, nem do ponto de vista técnico, nem legal, nem financeiro, nem o que seja. Ora, isto levou a que as pessoas entendessem que esse problema que é do setor agrícola tem que ser resolvido dentro do setor agrícola. Portanto, os nossos problemas devem ser resolvidos dentro do nosso setor, sem excluir, naturalmente, valências que possam existir na indústria, seja ela qual for. Mas sobre esse aspecto, vou tentar exemplificar, porque acho que às vezes o exemplo ajuda. Se a Resíduos do Nordeste tiver que transportar fração resto apenas a 200 km de distância, eu julgo que é mais fácil do que ter que instalar uma linha de produção de CDR, que tem um investimento, que tem uma operação associada e que depois tem na mesma os 200 km de distância para percorrer. Eu recordo-me que o PLC UR abriu um aviso em tempos relativamente a essa temática. E nós fizemos um exercício. Se as Resíduos Nordeste valia a pena candidatar-se ou não. Então a estimativa de investimento na altura era 1,5 milhão de euros para uma linha de CDR. Um custo de exploração de 25 euros tonelada. E tínhamos 17 euros à data, isto já lá vão uns 3 anos, ou 4, o tempo passa, e tínhamos 17 euros de transporte. Ora, não resolve. E, portanto, eu estou a dar o exemplo de um sistema para o qual a indústria não tem solução, digamos, a uma distância e de forma execuível possível. E, portanto, aquilo que temos defendido é que a solução para a fração resto deve estar maioritariamente dentro do setor. E a estratégia do CDR, se a memória também não me atraiçoa, que estes anos vão passando, acho que remonta a 2009. A 2009. Sim. Exatamente. E quando olhamos agora para o RARO 23, diz-nos que entrou em funcionamento mais uma unidade de produção de CDR, que foram financiadas, mas que estão ociosas. Palavras do RARO. Portanto, é o diagnóstico que temos no ano 2023 fechado, exatamente. Marta Neves, as cimenteiras sempre mostraram-se disponíveis para receber este material, desde que cumprisse determinadas características. O interesse das cimenteiras é ter acesso a um material que é um combustível que é barato, é ter acesso a combustível barato. É esse o interesse? Bem, nós aqui na EGF temos uma situação particular. Nós temos um modelo regulatório que na prática olha sempre para o que é justificável do ponto de vista da minimização da tarifa municipal, e esse acaba por ser o posicionamento do regulador.
E, portanto, já várias vezes olhámos para este tema do CDR, até porque alguma das infraestruturas obsoletas de CDR estão no grupo EGF. Mas, na prática, a abordagem que tem que ser feita, e aqui já foi mencionado, tem a ver com o tipo de qualidade que se exige do produto. E os nossos resíduos têm um grande teor de umidade e, portanto, o produto final tem um grande teor de umidade que não é útil para a indústria cimentária. Como é que isto seria possível de ultrapassar? Fazendo investimento que permitisse aqui ultrapassar o problema da umidade e, portanto, no fundo, secar e permitir que não houvesse este contraponto. Além disso, também da indústria cimentária tem vindo muita postura de que isto é quase como um serviço que está a ser prestado ao setor. Portanto, eu estou a possibilitar ao setor uma solução para a fração resto. E, portanto, o que é que isto implica do ponto de vista, neste caso, da EGF no modelo regulatório? Eu vou ter um investimento, que ainda é um investimento significativo, mesmo naquelas instalações que já existem, portanto, implicaria ainda fazer um maior investimento e implicaria não ter a remuneração adequada àquele investimento. O que é que isto levaria? A um maior aumento da tarifa municipal. Além disso, temos que olhar, que eu acho que é muito importante, e o Paulo acabou por tocar nesse ponto, que é, mesmo que decidíssemos fazer este investimento e avançar, e vamos imaginar que haveria apoio, financiamento público para o efeito que nos permitiria aqui colmatar e ignorando o tema do OPEX de manutenção de todo este processo, mesmo que o fizéssemos, estamos a falar sempre de uma parte da fração resto e, portanto, continuaria a ter que haver uma solução maior para as quantidades de fração resto que temos. E eu acho que no setor de resíduos o que cada vez se torna mais evidente é que nós temos um setor que está muito necessitado de investimento e temos que ser muito seletivos para onde é que vamos orientar este valor e os impactos que isso traz. Ou seja, quando há exigências que se falam de 3,1 mil milhões de euros que têm que ser investidos para atingir as metas, temos que começar a ser seletivos para os grandes números, não é? Portanto, o que é que realmente me traz uma solução que me resolve o grande problema e me permite trazer valor para o setor? E eu acho que, deste ponto de vista do CDR, por não quer dizer que não seja uma solução e potencialmente não venha a ser uma solução no futuro, mas neste momento temos um problema tão grande nas mãos que acho que temos que olhar para as grandes soluções. Sim, senhor. Vamos avançar para outra ideia feita, outro mito, a crença, e este diz respeito à crença de que vamos cumprir em 2030 as metas de preparação para reutilização e reciclagem dos resíduos urbanos. E eu coloco a questão, este otimismo, diria um otimismo irritante, compromete uma visão correta da gestão dos resíduos e determinará que muitos agentes possam descontrair, uma vez que temos sempre facilidades pela frente, vamos cumprir as metas, podemos saltar à corda. Exatamente. Muito bem, pronto, é como diz, de facto as metas estão aí, são muito exigentes, todos sabemos, praticamente a redução para metade daquilo que é os fluxos de origem na recolha indiferenciada, a triplicação dos materiais que têm origem na recolha seletiva de plásticos, metais e a cal, bem como a multiplicar por 5 vezes a quantidade de materiais recolhida de recolha seletiva de biorresíduos. Aqui o meu coração balança um pouco, confesso. Obviamente, também voltando um pouco à minha experiência passada, todos nós gostaríamos de viver num país e num sistema de gestão de resíduos que permitisse cumprir o PERSU 2030. Acho que todos estamos de acordo sobre isso. A questão está, quando eu olho, tentando responder diretamente à sua questão para afunilar, quando olho para as respostas que estamos a ter, o que eu vejo, nomeadamente nos planos de ação, que os municípios, alguns dos quais que tive a oportunidade de conhecer, a verdade é que denoto, de facto, alguma dificuldade em que ele se vá cumprir. Porquê? Nós o que estamos a fazer, os papéis tiveram que ser entregues
para serem aprovados, tiveram que cumprir estas metas, portanto, continuamos na mesma lógica, é para cumprir metas. No entanto, o que foi genericamente feito foi, os primeiros anos, já não faltam 5 anos, já só faltam 5 ou 6, crescimentos mais moderados de cada uma destas, enfim, dos grandes desígnios da gestão de resíduos, nomeadamente no domínio da recolha seletiva de biorresíduos e na recolha seletiva multimaterial, tirando para os últimos anos os crescimentos mais expansivos para permitir cumprir a meta. Ora, isso, de facto, poderá ser um grande wishful thinking. E aí, estou de acordo consigo. Eu diria que seria prudente que nós, não tirando o pé do acelerador, todas as iniciativas que o julgo de norte a sul estão a ser desenvolvidas, penso que na sua generalidade dos municípios, não será a totalidade, mas na sua grande generalidade, nota-se que se calhar como nunca se notou nos últimos 10 anos ou 30 anos, nomeadamente ao nível municipal, um grande reforço do desígnio da recolha seletiva, em particular de biorresíduos, sem dúvida nenhuma, é preciso continuar e é preciso que isso se mantenha, mas também seria avisado, na minha opinião, começar a olhar para e se isto não acontecer? É ao contrário do Ruben Amorim, não é? Pronto, neste caso, e se isto não acontecer? Como é? E as consequências podem ser muito graves. Portanto, seria avisado que nós estivéssemos, de facto, tentando almejar, tendo como objetivo, mas começando a perceber o que fazer caso, porque a produção de resíduos, por exemplo, não está a estabilizar, muito menos a diminuir, está a aumentar. Só isso configurará, com certeza, um enormíssimo desafio para todos. Portanto, mais uma vez insisto, sim, é de facto, não sei se será um mito, provavelmente será um mito, muito provavelmente, infelizmente, será um mito, mas mais problemático de ser um mito seria muito relevante que as instituições, nomeadamente a APA, a EDGAN e a SAR, em particular, e todos os agentes do setor, pudessem começar a ter na sua mão, digamos, um comando e controle do que é que vamos fazer se de facto essa não for a trajetória. Bom, esta ideia feita, assim, considerada, revela de facto um otimismo irritante a propósito de uma meta tão importante como esta. Sim. E que consequências é que tem? Sim, vamos ver. É assim, costumo dizer, o papel comporta tudo, não é? Nós no papel podemos ter o otimismo que entendermos. Mas quando confrontados com os números, e eu por acaso começo a ver mais realismo nos últimos documentos da própria EAPA, inclusive no RARU, quando diz, a propósito do tema 2, que de facto na ausência de outras soluções, que não a incineração ou o aterro, na ausência de outras, portanto já começa a excluir hipóteses que ninguém sabe muito bem o que é que significam, ou que são projetos de investigação e desenvolvimento, que se calhar daqui a 10 anos ou 20 anos podem surgir. Olhando os números de preparação, reutilização e reciclagem, 32% para uma meta de 55% já no próximo ano. Ora, perante isto e perante os números e a situação, o que é que eu acho que nós precisamos? De um plano de intervenção, de ação, de contingência, o que lhe quisermos chamar. Parece que vem um. E eu espero que venha. Eu espero que venha numa linha até que há uns anos, quando andávamos a discutir muito tipos de soluções, andávamos muitas vezes a discutir soluções técnicas, que podíamos ter continuado a discuti-las e depois avançamos em alguns casos. Se calhar pode não ter sido a melhor solução, mas houve ação, e eu acho que é importante, que salvo esse plano chamava-se PIRSUE, que era Plano de Intervenção, já não me recordo bem da sigla em concreto. E o que é que visou? Visou, sem desvirtuar aquilo que era o plano estratégico que existia, encontrar um conjunto de medidas de ação concretas que fizessem o setor andar para a frente. E, de facto, nós temos aqui um conjunto de matérias que o diagnóstico nos leva a agir rapidamente, sob pena de o setor continuar a regredir nos indicadores, como foi o que está no último RARU, quer dizer, mais 2% em aterro. Portanto, não melhoramos, pioramos. E, portanto, temos que andar para a frente e andar rápido. E andar também de forma pragmática. Eu acho que os papéis sujos ainda não estão todos aprovados. Há dias, parece que ainda nem estavam todos apresentados. Pronto, parece que ainda havia alguém... Só não prejudiquem muito todo o processo. Parece que havia ainda municípios não seguros, mas que não tinham entregue o seu PAPERSU. Mas o PAPERSU, desta vez, é um PAPERSU feito com mais rigor. Também temos que reconhecer isso. Das outras vezes havia uns PAPERSUs que eram 2 folhas com intensas. Desta vez os PAPERSU têm mais rigor na sua elaboração, no modo geral. O que nos permitiu concluir as necessidades de investimento para o setor. Eu não conheço nenhum PAPERSU e devo dizer que trabalhei em 14, num do sistema intermunicipal, mais de 13 municípios,
que se tivesse inflacionado nada, ou seja, são os números, portanto, resulta de um trabalho técnico, de um balanço máximo, toneladas, euros, e foi o que deu. Portanto, temos um conjunto de investimentos muito grandes. Temos que olhar para os recursos, que são escassos, e afetá-los da melhor forma possível, indo de encontro àquilo que a Marta Neves já há pouco acabou de dizer, que é verdade. Os recursos são escassos, vamos afetá-los ao setor da melhor forma possível, e aí surgem desafios como a partilha de infraestruturas, que se espera, enfim, também o Governo já anunciou medidas nesse domínio, e outras, e essencialmente trabalharmos cenários que a ESG e a EGF já trabalharam e que apresentaram ao Governo, cenários regionais, porque entendemos que é no contexto das regiões que se podem criar sinergias e encontrar soluções para desafios que são comuns. Portanto, precisamos de ação, não precisamos de mais um plano com 50 ou 100 páginas. Sim, precisamos de meia dúzia de páginas que apontem linhas programáticas muito, muito fortes e que nos levem à ação no terreno. Marta Neves, recentrando, este otimismo, esta visão otimista das coisas, dos processos, neste caso uma meta de reciclagem, preparação para reciclagem, prejudica a gestão? Eu sou a favor do sonho. Acho que deve haver sonho sempre, acho que deve haver ambição. Mas, como disse o Paulo, acho que temos que ser muito pragmáticos quando decidimos, então, como é que vamos alcançar este sonho. E estou aqui a ironizar um pouco o tema do sonho. As metas são comunitárias, portanto, foram definidas a nível comunitário e temos que, como país, que obviamente ter esta ambição de os alcançar. Mas estarmos a trabalhar em cenários em que temos que cumprir em 2030, triplicar a meta de, por exemplo, de PRR e dizer que o vamos fazer realisticamente, estamos a falar de menos de quase 3 anos, o que não conseguimos, nós neste momento a nossa meta de 2023 era 21%, e dizer que o vamos fazer neste período não nos ajuda. Eu até acho que realmente acaba por trazer para o setor algum descrédito, que é, no fundo, acabar por dizer que este setor, e continuamos todos a falar nisto, eu entendo, mas temos que ter a coragem de enfrentar a dureza dos números. E do ponto de vista da gestão, neste momento nós ainda não temos os papéis todos aprovados. Do ponto de vista da EGF, ainda temos todo o calendário regulatório associado a isto, que normalmente é praticamente 8 meses. Portanto, é um calendário que implica a apresentação de planos de investimentos, contas estimadas para o período em questão regulatório e depois a aprovação pela ERSAR e a aprovação do plano de investimentos pelo concedente. Partindo do pressuposto que em outubro de 2025 teremos tudo isto aprovado, temos depois todo o processo de colocar, no fundo, pedidos para compra de viaturas, etc, etc. O que, com os prazos que temos hoje de entrega de fornecimentos, estamos a falar em períodos superiores a 1 ano. Pois. Portanto, eu apenas em 2027 começarei a ter no terreno viaturas. Identifica alguma forma de acelerar todo este processo? Ou o que é que está a falhar neste processo? As duas coisas. Nós, neste momento, primeiro, não temos ainda os papéis todos aprovados, não é? Portanto, quanto a isso, quanto a factos, não há argumentos. Depois temos o tema do calendário regulatório, que é um calendário que temos que seguir e faz parte do modelo regulatório que estamos sujeitos. Eventualmente, poderemos aqui comprimir um pouco mais este percurso. Mas eu vejo aqui muito poucos fatores que consigam levar a esta aceleração, porque, na verdade, o tema peca por trás, não é? Porque nós estamos muito atrasados neste tema. A aprovação dos papers está-se a arrastar? Eu não sei se iria arrastar. Nós apresentámos em 2023, em dezembro de 2023, há alguns municípios que ainda não entregaram, portanto, é uma multiplicidade gigantesca de players que estão aqui neste processo. Temos parceiros da ERSAR, portanto, temos aqui uma série de entidades que acabam por estar envolvidas e torna complexo. E esse processo da ERSAR, neste processo agora,
dá um parecer a propósito dos papéis. Eles deram um parecer a propósito dos papéis. Isso veio a densificar o processo? Eu não sei se veio acho que é muito importante o regulador económico estar presente neste processo, porque ele acaba por ter um papel essencial para definir quais são os custos que vão estar subjacentes, nomeadamente à tarifa municipal, e também uma consciência do que é que nos vai entrar pela porta de futuro a nível de custos para o país inteiro. Não é só para os municípios, é para o cidadão, etc. E também vir, no fundo, fazer uma reflexão sobre o que é que isso vai implicar para a tarifa municipal, nomeadamente quando o financiamento do setor, pelo menos o anunciado até agora, é uma ínfima parte do que é preciso fazer. Mas tudo isto redunda em um processo de muito extenso, muito longo. E deve ser pelo que implica para o país. Nós Claro. estamos a falar de uma mudança e transformação da maneira como tratamos os resíduos em Portugal. E isso deve, obviamente, levar o seu tempo. O problema é que nós estamos a fazê-lo em 2024. Nós devíamos ter iniciado este processo antes do 2020 para garantir que em 2021 já estávamos a começar a trabalhar para as metas de 2030. Um bocadinho atrasados, então. Estamos ligeiramente atrasados. Muito bem. E nós vamos avançar para o quarto mito, e é este: não se pode cobrar mais pela gestão de resíduos aos municípios. É mesmo assim, esta é a questão logo e óbvia, mas também perceber se estas metas ambientais cada vez mais exigentes, mais densas, que se pede ao setor, no sentido de servir a população, de servir as cidades, até que ponto é que isto depois pode ser suportado pelos próprios municípios? Isto por um lado, e por outro, e finalmente, haverá capacidade de autofinanciamento dos municípios para todas estas atividades? Eu acho que a resposta é quase sim a todas as perguntas que fez. Pronto, primeira questão. Como disse a Marta, inequivocamente que um novo paradigma de gestão de resíduos acarretará tratar melhor os resíduos, resolver ou melhorar as externalidades ambientais resultantes da mesma, custará sempre mais por tonelada tratada. Isso penso que é aqui em qualquer parte do mundo. Junta-se a essa circunstância o facto, como disse também a Marta, as fontes de financiamento que no passado foram utilizadas para, de algum modo, reduzir o impacto dos investimentos tarifários são reduzidos, em algumas regiões até nulos, em particular aqui na área metropolitana de Lisboa, bem como junta-se também a circunstância de outras fontes de rendimento relevantes para os sistemas de gestão de resíduos, que seriam as tarifas de valorização de energia elétrica produzidas nas respectivas infraestruturas, desapareceu, ou melhor, findou o seu período de vigência e neste momento estão servidas em condições de mercado. A Marta provavelmente falará disso com mais prevalência do que eu. Portanto, tudo isto, no contexto do IACs, enfim, agora talvez um pouco mais equilibrados, também desequilibrados durante alguns anos, leva a que estejamos perante não só, eu chamo uma tempestade perfeita, em que temos já um desequilíbrio e temos uma montanha gigante para vencer, que também contribuirá para esse mesmo desequilíbrio. Portanto, a resposta é, com certeza, que tratar melhor resíduos acarretará custos maiores. Se deve serem só os municípios, eu diria que não. Acho que, de facto, tem que haver equilíbrios e terão que ser encontradas mecanismos e formas de procurar minimizar estes aumentos brutais ou colossais, como se calhar diríamos no passado, ou potenciais, pelo menos, potencialmente colossais, que terão estar pela frente. Dito isto, mas volto também ao cidadão. Também não se pode, e pronto, isso talvez possa ser mais crítico pode ser uma opinião mais suscetível de ser criticada, mas também nós temos de ter a noção que hoje, de acordo com os dados da ERSAR, todos os sistemas do país, todos, estão muito abaixo daquilo que é o nível considerado adequado de acessibilidade económica ao serviço, que seria 0,5% do rendimento anual das famílias, que em Portugal daria 200 euros por ano. Ora, em média, no país inteiro, nós estamos a 0,18 e não há nenhuma região, nem nenhum município do país que esteja a cobrar acima desse limite de aceitabilidade. Está sempre muito, muito abaixo. 200 euros por ano é mais ou menos uma tarifa, não diria isso, mas pronto, são 2 meses por ano, são 2 meses de telecomunicações normais, telemóveis e...
Não me parece absolutamente, de repente, um escândalo que nós consideremos que possa, de facto, parte do rendimento das famílias possa ser usada para esta circunstância. O problema é que nós somos um país. O problema, acima de tudo, é a circunstância em que estamos. Obviamente, ainda ha sido um processo de alguma crise económica, sem dúvida nenhuma, um processo de inflação também muito relevante. E, acima de tudo, é um problema de variação relativa. Nós conseguimos, até aqui, de facto, ter uma gestão, vou dizer eficiente, não sei se alguém me chamará nomes, uma palavra, uma gestão, enfim, bastante equilibrada, que permitiu que os custos não fossem, com variedíssimas medidas ponderadas, que fossem, de facto, dentro de um certo domínio da razoabilidade. E, portanto, agora o que está aqui é, obviamente, passar de 75 para 200 parece muito, mas os 200 continuariam, de facto, abaixo de um limite de aceitabilidade. Portanto, eu diria que as três coisas têm uma resposta positiva. Paulo, é bem oportuno agora falar daquela brincadeira que fiz há pouco dos valores de contrapartida também, que é aqui uma peça importante. Eu falei dos valores de contrapartida porque à data da gravação deste podcast é um tema muito aceso no setor dos resíduos e seguramente teremos a oportunidade de debater no nosso podcast os valores de contrapartida. Mas o nosso alinhamento deste mês previa exatamente o que estamos aqui a fazer. Mas esta alteração dos valores de contrapartida pode ser um contributo para o financiamento disto tudo. Sim, sem dúvida, mas gostava de dividir a questão em duas. Primeiro, aquilo que é a tarifa que os sistemas cobram aos municípios e aquilo que os municípios cobram aos municípios. E, portanto, como não chega o valor aos municípios, aos cidadãos, às vezes as pessoas não têm a percepção das exigências que o setor tem, dos desafios que tem pela frente. Eu, por acaso, não tinha presente os 200 euros ano, mas tenho presente, fazendo agora aqui o contraponto, que eu pago da minha residência principal 25 euros por ano. E, portanto, estamos a ver aqui um exemplo do desfazamento. Mas, recentemente, o regulador, a ERSAR, apresentou números para consumos de 10 metros cúbicos mês numa família, 32 euros. E o setor dos resíduos representa cerca de 8 euros. Portanto, muito pouco. Inclusive o saneamento, que é uma coisa que veio a desenvolver-se bastante depois da água, tem de facto uma expressão residual naquilo que são as despesas das famílias. Por outro lado, deve haver, e existem já os tarifários sociais, portanto, as pessoas que têm necessidades têm formas de correção, embora também pareça que exista um exagero hoje de querermos criar tarifários sociais em tudo. Portanto, o social deve ser resolvido no social e não transpor a ideia do social para todo tipo de atividade. Mas pronto, mas essas são opções dos decisores e, portanto, no essencial, há aqui espaço para que o cidadão contribua mais mensalmente para o setor dos resíduos. Portanto, acho que isso também é inegável. E também, segundo alguns dados recentes, que nenhum município também ainda estava a repercutir a taxa de gestão de resíduos, o que será também um aspecto depois que vai incidir sobre o tarifário ao utilizador final. Do ponto de vista daquilo que são os sistemas, claro que todas as receitas, e nomeadamente a dos valores de contrapartida, ajudam-nos na nossa sustentabilidade. Como ajuda a energia, mas a energia já começamos a perder os tarifários bonificados, eu acho que já não há nenhum sistema que ainda tenha bonificação, e portanto temos valores de contrapartida para ajudar a fazer face àquilo que são já os encargos assumidos na recolha e na triagem e, portanto, vai-nos ajudar naquilo que é a tarifa aos municípios, mas não vai resolver o problema, porque tendencialmente todos estes valores vão ter que aumentar e, portanto, temos que continuar a trabalhar nesse aspecto. Muito bem. Marta, é possível, entendo que há margem, lidam muito, naturalmente, com os municípios, que lidam com os seus municípios, há margem para aumentar a tarifa sem contestação? Bem, nós estamos no pior ano para ter esta discussão. No próximo ano, eu acho que é melhor falar do elefante que está em cima da mesa, no próximo ano são eleições autárquicas e, portanto, eu compreendo que neste momento este tema, embora seja um tema nacional, de interesse nacional,
um tema que dificilmente se vai querer falar em 2025 de aumento de custos dos resíduos. E isto traz-me um problema porque, na verdade, os resíduos estão sempre sujeitos a ciclos eleitorais, sejam eles a nível nacional, sejam eles a nível autárquico. E depois o que temos pela frente é, como diz o João Pedro, colossal. E, portanto, temos a tal montanha gigantesca que temos que enfrentar. E quando eu entrei neste setor, a maneira como o financiamento estava feito era 60% do valor vinha das receitas venda dos recicláveis, os ditos valores de contrapartida, a outra parte vinha desta remuneração de energia garantida, que eram formas de financiar o setor, para além de uma coisa muito importante, que era o financiamento que existia, grande parte dos investimentos em alta eram feitos através de financiamento público, com taxas que iam até 85% do valor. A restante parte, que era abaixo de 40%, era através da tarifa municipal. O que é que nós assistimos hoje em dia? Está completamente invertido. Portanto, a tarifa municipal assume-se como a principal fonte de financiamento. Os recicláveis espero que venham a assumir o papel que devem assumir, ou seja, no mínimo, a recolha e tratamento seletivos têm que ser totalmente assumidos e eu preocupa-me que o valor que agora chegamos, que diz respeito a dados de 2021, tenha trazido a celeuma que traz, porque então se olharmos para o futuro e para o esforço que temos estado a falar de triplicar os valores, então vamos estar a falar de valores muito diferentes do que estamos aqui a falar e, portanto, é muito importante pôr todos estes temas já em cima da mesa, porque esta parte tem claramente que ser assumida pela responsabilidade alargada do produtor, não deve ser assumida pelos municípios. Muito bem. Só complementando, mas depois existe também este tema da perda da remuneração garantida de energia, que em caso de empresas como a Valor Sul e a Lipor, eram partes muito importantes da nossa receita. Só para lhe dar o exemplo, na Valor Sul isto significa mais 20 euros na tarifa em 2025, face à estimativa que temos de preço de mercado de energia. Portanto, a perda deste valor tem que ser encontrada de alguma maneira, sob pena, mais uma vez, passar este esforço para os municípios. Muito bem. Se calhar, por não ser nada conveniente falar nos dias de hoje e nos próximos meses em aumentos de tarifas aos municípios, é que regressamos à primeira forma dos valores de contrapartida. Porque assim ficamos a falar em valores de contrapartida, porque aí não há tanta... Admito que possa ter sido, mas também pode ter sido apenas um momento de sensatez, não há necessariamente os meus objetivos. Mas fiquei já agora, ficaram surpreendidos com voltar à primeira forma em matéria de valores de contrapartida? Eu confesso que diria que, atendendo a que tinha sido feito um estudo pela APA, que se pode criticar, melhor ou pior, mas havia um estudo que tinha sido publicado e avaliado. Havia uma consulta pública que tinha sido feita com base naquele estudo. Este último despacho, o penúltimo, aliás, é que surpreendeu um pouco por ter valores que a grande parte do setor nem sequer se revia, nem se percebia como é que se tinham encontrado. E, portanto, o voltar parece-me que faz sentido. É uma retificação sensata. É uma retificação sensata face à base que existia. Muito bem. Nós temos que avançar e vamos para a nomeação. Vamos começar pela decisão do mês, de forma uma volta primeira e depois primeira decisão e depois a decisão e depois vamos à figura de forma telegráfica. Telegraficamente, já todos referimos a decisão do mês, é certamente, na minha opinião, o despacho 12.836-A de 2024, de 29 de outubro, que fixa os valores de contrapartida para 2025. Portanto, é um cabo que permite culminar um processo longo que se iniciou em 2022, suponho, quando a APA entendeu desenvolver este estudo, que foi desenvolvido pela Mirum, conduziu a vários processos, como disse também a Marta, de auscultação de partes interessadas relativamente à proposta de valores de contrapartida
o ano passado, em 2023, para vigorar em 2024, que acabou por não acontecer, e agora, no mês de setembro e no mês de outubro, dois processos para 2025, acabando com esta decisão, que eu acho, de facto, é claramente a decisão a Muito bem. Paulo, referir. A decisão é, sem dúvida, o despacho que fixa os novos valores de contrapartida. É incontornável, não é? Marta? Ai, não tenho nenhuma dúvida em colocar a minha tónica no mesmo. Sim, senhor. E então passamos já à figura do mês. Bom, a figura do mês vai demorar um bocadinho mais, mas não muito. Prometo. Teve aqui, normalmente às vezes há alguma dificuldade, desta vez é um bocadinho desagradável porque duas das pessoas que eu vou considerar que são figura do mês estão aqui presentes. Só pode ser uma. Eu sei. A primeira é que isto é tipo, aparece no jornal. Isto é tipo Globos de Ouro. É que os candidatos eram. A primeira que nomear é Muito aquela bem. que aparece. Não vai, que eu vou-lhe já dizer. Eu, primeiro, francamente, acho que o João, sendo esta última gravação que fazemos de podcast antes do Fórum dos Resíduos e da Semana de Ambiente, acho que claramente o João também seria um excelente candidato de personagem, atendendo a todo o trabalho que tem vindo a fazer. Há 18 edições, claramente o local, pelo menos na área de gestão de resíduos. 18 com o chapéu Fórum Resíduos. Isso. Mais 7 do passado. Portanto, eu estou há 30 anos neste setor e, portanto, sempre fui acompanhado pelas suas iniciativas e habituei-me, de facto, a participar nelas e ver nelas, claramente, como diz o Paulo e muito bem, a família. O Paulo também seria um extraordinário candidato à personagem, por variedíssimas razões, a figura do mês, em particular, no caso, pela inauguração que fez no mês passado da nova central de triagem automática na região do Nordeste, tudo aquilo que tem dado ao setor e, portanto, continuar naquele sítio longe, para lá do Marão, claramente a fazer um inegável serviço público. Mas, dito isto, ponderado estas possibilidades, acabei por achar que devia eleger o professor Fernando Santana. O professor Fernando Santana teria feito 75 anos no passado dia 28 de outubro. E pronto, todos sabem, o editor do jornal, uma pessoa que eu, enfim, tinha enorme estima. Se estou aqui, a ele lhe devo, com franqueza, deixa imensa saudade e recordei-me dele várias vezes nestes últimos dias e por essa razão acho que ele devia ser recordado como uma personagem muito bem este mês. Paulo. Bom, eu agradeço as palavras do João Pedro, naturalmente, e subscrevo a menção que fez ao professor Fernando Santana, sem dúvida merecida. Mas eu identificava como figura do mês, tendo que ser uma figura. Eu julgo que houve aqui um trabalho muito meritório, notável, por parte da Ministra do Ambiente, professora Graça Carvalho, neste processo dos valores de contrapartida que é de registar. Mas sendo uma figura, e tendo aqui este trabalho difícil de dizer uma figura, eu indicava o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Emílio Sousa, porque foi ele uma das pessoas que assinou este despacho dos valores de contrapartida, e, portanto, uma decisão que nós há uma década andávamos aqui a adiá-la, e, portanto, eu acho que se destacou neste mês de outubro por esta boa decisão para o setor dos resíduos em Portugal. Muito bem. Finalmente, Marta. Bem, eu vou-me permitir destacar duas pessoas, vou entregar 2 Globos de Ouro. E um primeiro é uma pessoa, e a primeira não é propriamente uma pessoa, é uma pessoa coletiva. Eu vou identificar a Valor Sul, e peço desculpa por fazer isto com a prata da casa, mas como este ano é o ano em que nós fazemos 30 anos, eu acho que quer a Valor Sul, quer todos os seus trabalhadores, não seria uma boa CEO se não por acaso os destacasse pelo que têm dado a este setor e a forma como se têm entregue ao trabalho que fazem todos os dias. E, portanto, essa seria a minha primeira pessoa. A segunda... Já é o segundo Globo de Ouro, porque a mês passado eu também elegi a Valor Sul como a figura do mês. Agora com maior interesse, agora não é? É mais que precioso. Claro. O segundo coincidiria aqui com o Paulo Praça na Sra. Ministra e no Sr. Secretário de Estado. Não só pelo despacho e pela coragem também de ter feito um primeiro despacho e fazer um segundo despacho que vem corrigir. Acho que esta parte da correção acho que é importante e assumir que era necessário fazê-lo a bem do setor. Mas também pelo que foi anunciado recentemente de iniciar um trabalho que tem muito a ver com tudo que estivemos aqui a fazer. Há decisões urgentes que têm que ser tomadas e se não nos metermos a caminho, realmente elas não vão acontecer. E, portanto, a coragem de encarar que este PERSU 2030 tem que ser revisitado
e tomadas de decisões estratégicas urgentemente, acho que também deve ser louvada. Muito e, bem. portanto, o meu segundo Globo de Ouro Sim, seria senhora. entregue ao Ministério do Ambiente. E foi assim o nosso podcast, Desfazer mitos e ideias feitas no setor dos resíduos, um bom prelúdio para o 18º Fórum Resíduos, que realizamos no próximo dia 2 e 3 de dezembro, no LNEC, no âmbito da Semana de Ambiente. Até ao 18º Fórum Resíduos, agradecemos a todos aqui presentes, um agradecimento especial à Marta Neves, CEO da Valor Sul, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado também ao João Pedro Rodrigues, ao Paulo Praça pela vossa presença e por mais este podcast. Muito obrigado.